Graça e paz, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Já venho aqui com a leiturinha de mais uma palavra. Palavra essa que se encontra lá em Atos dos Apóstolos. Essa palavra vai falar Estevão, o primeiro mártir. E Estevão, cheio do Espírito, cheio de fé e do poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cecília e da Ásia e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas. E investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nos lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Glorificado seja Deus, meu amado. Estevão era tão cheio do Espírito Santo que quando levaram ele ao conselho, viram nele como o semblante de um anjo. Nós vemos o poder da palavra de Deus. Quando falamos com sinceridade, quando falamos com amor à palavra, com amor aquilo que o Senhor nos ensinou, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos, aprender a perdoar, aprender a lidar com as dificuldades, com as percas, aprender a lidar com o desemprego que hoje é grande, aprender a lidar com a nova geração, aprender a lidar com as dificuldades. E naquele momento ali, Estevão levava a mensagem de Deus. Ele levava a mensagem sincera. E muitos falavam das suas coisas, mas Estevão falava ousadamente. Ele tinha o poder do Espírito Santo para falar ousadamente, para que todos aqueles crescem que Jesus Cristo era aquele que veio para salvar, para curar e para libertar. Nós vemos que o nome de Estevão aparece pela primeira vez na escola dos diáconos, em Atos 6, lá em Atos 6:3, a palavra vai dizer: escolhi, pois, irmão, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este
importante negócio, que era falar da palavra e do amor de Jesus Cristo. Que ele veio para salvar, para curar, para libertar. E nós vemos claramente o evangelho de Lucas, lá em Lucas, vai falar do primeiro martriz, era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Lá em Atos 5, a palavra vai dizer que parece conteúdo a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E Felipe, e Procório, e Nicomo, e Timão, e Parmense, e Nicolau, preselito de Antioquia. Meus queridos, nessa mensagem nós vemos que o versículo 8 é o versículo onde nos chama mais atenção, onde tomaram conhecimento de outras características de Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Ele falava verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. E ele falava a palavra de Deus com amor. Ele falava a palavra de Deus com sabedoria, com ousadia, a qual ninguém podia retrucar ele, a qual ninguém poderia dizer que não era. Então, o único jeito que eles acharam foi de bolar um plano maligno, a qual dizia que ele falava blasfema contra Moisés e contra Deus, a quem o povo seguia a lei de Moisés e se dizia amar a Deus. Mas se amava a Deus, por que não amavam a palavra, a qual o homem de Deus falava, cheio do Espírito Santo? Nós vamos ver lá no versículo 15, aonde quando eles foram levados, ao fixar os olhos nele, viram que o rosto dele dava semblante como o rosto de um anjo. O quanto ele era cheio do Espírito Santo. O quanto ele era usado na palavra de Deus. Daí a mensagem vai dizer: essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Nós vemos hoje, meus amados, tem pessoas que não reconhecem o talento de outras. Tem pessoas que não reconhecem que Deus, que Jesus Cristo, do mesmo jeito que ele fazia, ele faz hoje. Mas a palavra de Deus também vem dizer que ao fim dos tempos virão falsos profetas que faziam grandes sinais e maravilhas igual Jesus fez. Tem pessoas que não acreditam que Jesus ainda faz. Mas se a palavra de Deus aqui fala desse homem que era cheio do Espírito Santo, nós temos que entender e saber e ver quem é que é cheio do Espírito Santo. Não é porque uma pessoa está pulando, está gritando no meio da igreja que ele é cheio do Espírito Santo, não. Ser cheio do Espírito Santo é quando fala verdadeiramente a palavra, quando fala verdadeiramente do amor, quando fala e faz. Mas dificilmente nós falamos aqui e fazemos o que está aqui. Porque se nós fizesse tudo o que está dentro dessa palavra, nós queríamos se achar algo. Por isso que o Senhor não deixa, porque toda a honra
e toda a glória é para Ele, não para nenhum de nós. Para que nenhum de nós se ache superior a Deus. Porque superior a Deus, só Deus mesmo. Por isso que muitas das vezes as pessoas não alcançam muitas coisas. Porque se alcançarem, eles vão querer se acharem. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Outro dia eu ouvi, eu não sei se a pessoa falou aquilo ali para um incentivo ou a pessoa disse que curou, que já curou, já fez. Então, se ele curou e não cura mais, o amor dele esfriou. A pessoa disse que tinha feito grandes coisas. E ele fez e não faz mais, é porque ele esfriou. Como a palavra de Deus diz, que o amor de muito esfriaria. Por que que ele não buscou mais o Espírito Santo de Deus para fazer mais e mais maravilha? Aí é onde nós vemos que nós devemos se aprofundar mais. A minha leitura é pouca, mas eu sempre estou lendo a palavra para me aprofundar um pouquinho e ver as coisas que Deus quer que eu faça, como Ele quer que eu faça. Ele quer que eu faça algo e muitas vezes eu quero fazer algo que não é do acordo de Deus, não é da vontade de Deus. Então eu peço a Deus sabedoria para que Ele venha me instruir. E nós vemos que nessa mensagem, a palavra vai dizer que levantaram-se alguns da sinagoga, chamados de libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cecília, da Asa, e disputavam com Estevão. Disputavam, né? Aí, nos dias de hoje, oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheio de fé e de sabedoria. A gente vemos muitos jovens aí, eu conheço um jovem dois jovens aqui na cidade, a qual eu tenho muito apreço por eles dois, e eu vejo a forma que eles falam do amor de Jesus. Tem dois jovens aqui que eu já congreguei com eles, e eu admiro a forma que eles falam do amor de Jesus. Eu admiro a forma que eles falam, porque eles falam com o coração. E é muito lindo, eu admiro, eu gosto muito de ouvir as pregações deles, ouço o vídeo deles. São dois jovens, mas são dois jovens cheios do Espírito Santo. Mas dentro dessas coisas, a gente vemos coisas que talvez não nos agrada. Mas eu quero que ele não faça para me agradar, e sim que agrade a Deus. Mas como ser humano, nós às vezes enxergamos falha nos outros e não enxergamos a nossa. Volta e meia nós enxergamos as falhas dos outros. Mas nós não queremos enxergar nossas próprias falhas, nossos próprios defeitos. Olhar e enxergar as falhas dos outros é muito fácil. Dificilmente é nós observarmos as nossas falhas. Quando as falhas são as nossas, nós temos dificuldade de reconhecer que estamos errados. Mas eu vejo naqueles dois jovens algo tremendo neles, quando eles abrem a boca e falam do amor de Jesus. É lindo ver pessoas com ousadia falar o amor de Jesus. Eu amo muito, eu leio a palavra de Deus e levo ela adiante.
E tem dia que as respirações são mais fortes, mas é muito lindo. É muito bom ouvir pessoas mais eufóricas, que falam com mais ousadia, né? É muito bom. A mensagem vai dizer: os inimigos da igreja usam de meios escusos. Eles usaram de falsas, de mentira. Eles usaram de mentira para que a palavra de Deus não fosse empregada, não fosse levada adiante. Nós vemos ainda aqui no versículo 9, onde a mensagem vai dizer: desonesto e maligno contra a fé, cristão, em debalde com Estevão, como ele não podiam resistir à sabedoria e aos espíritos com que falavam. Usaram o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-lo com mentiras. Esses adversários levaram falsas testemunhas que o acusaram de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. O que nós vemos mais hoje são pessoas passando a perna uns nos outros para se dar bem. Pessoas que por exemplo, tem um emprego e tem vontade de chegar adiante e não se esforça para conquistar os seus próprios méritos. Daí vai lá, passa a perna em outra para conquistar aquele emprego. Mas aí nós vemos o Senhor sustentar aquela pessoa, mesmo ela sem emprego. Nós vemos Deus sustentar aquela pessoa da mesma forma ou melhor do que aquela pessoa que passou, que deu a rasteira nele para conquistar o emprego que talvez seria dele, a posição que talvez seria dele. Mas como não era, o Senhor sustenta ele ou ela talvez muito melhor do que aquela pessoa que lutou, que passou a perna para chegar, para alcançar um objetivo que não era dela. Passou a perna na outra para alcançar a sua posição. E de repentemente nós vemos pessoas perderem posições. Daí pergunta: eu não sei o que acontece. Fulano não vai para frente. Sabe por quê, meus amados? Porque a palavra de Deus vai dizer que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E como aqueles usaram de má fé, de suborno, para falar que aquele homem estava falando contra a lei e contra Moisés, contra Deus, né? Mas nós vemos que não era verdade, porque quando a gente lemos a mensagem de Deus, observamos, por exemplo, se você lê a mensagem, se você lê a palavra de Deus, se eu falar que algo que não está dentro da palavra, você vai dizer: essa palavra aí não está dentro da Bíblia. Essa palavra aí não está dentro da Bíblia. Mas nós vemos que Estevão, ele era cheio do Espírito Santo, que aonde ele passava, ele falava com ousadia. E ganhava multidões para o reino de Deus. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liberação política e religiosa a levarem no violentamento ao sinédrio.
Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios. Os surpreenderam. Eles foram surpreendidos. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Viram como o rosto de um anjo. Meus queridos, não adianta. Não adianta ir contra um verdadeiro, uma verdadeira servo de Deus. Não adianta. Nós vemos aí homens, mulheres, jovens, crianças, cheios do Espírito Santo, falando com ousadia. E muitas pessoas ficam de boca aberta. Por que nós ficamos de boca aberta? Porque nós não se esforçamos a buscar verdadeiramente o Espírito Santo como aquelas pessoas buscam, para que nós possamos obter a mesma ousadia. Porque o Senhor deu para todos nós, cabe a nós buscar. Eu te falo que eu tenho buscado, mas eu tenho buscado pouco, tem sido pouco. Eu te falo que muitas das vezes nós buscamos a face do Senhor, mas talvez nós buscamos pouco pelo tamanho da nossa evolução. Ou talvez o Senhor entenda que ainda não é a hora de derramar sobre cada um de nós a sua bênção, o seu Espírito Santo, para que nós venhamos falar com ousadia, com sabedoria. Talvez eu busque, não as encontre porque eu não estou buscando de coração, porque a palavra de Deus vai dizer que quando me buscarem, ele diz, quando me buscarem com o coração, nós a encontramos. Quando buscar. Então, se eu estou buscando e eu não estou encontrando, é porque está faltando algo. Está faltando eu me converter de algo. Está faltando eu me libertar de algo. Está faltando eu me esforçar e repreender aquele mal que está em mim para que eu não possa alcançar os dons espirituais. Nós vemos nessa mensagem que Deus use o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo. Que cada um de nós olhe essa mensagem a qual foi lida aqui. Estevão, o primeiro mártir, lá em Atos 6, versículo do 8 ao 15. Aí nós vemos a fúria dos acusadores após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia. Estevão mudou o foco do discurso, confrontando a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Atos 7:51. Em suma, denunciou as suas traições e homicídios contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Atos 7:54. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus puserá-lhes no coração. Oh, aleluia! Glorificado seja Deus, meus amados.
Glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao lado do Pai, num momento especial de tamanho estância espiritual, de modo que a morte não o intimidou. A morte não intimidou a Jesus Cristo, porque ele sabia que era morte de cruz, só da cruz, da carne. Ele tinha o lugar reservado por ter obedecido, por obedecer e ser fiel ao que o Pai determinou aí que ele fizesse. Meus queridos, talvez você tenha buscado muitas coisas, talvez você tenha buscado riquezas, bens materiais, mas lembre-se que é bom você dar um futuro melhor às suas famílias, às seus familiares, mas lembre-se que tudo isso vai ficar aqui. Você não leva nada. Então, mesmo que você tenha ou que não tenha, faça o bem. Mas faça sem esperar nada em troca. Não faça o bem tipo comprando. Aí eu vou fazer isso para receber isso. Eu vou fazer isso para receber aquilo. Não faça nada pensando em receber. Faça pela bondade do seu coração. Quando fizer algo, não passe em rosto de ninguém. Não passe em rosto de ninguém. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Olha, meus amados. O Senhor abriu ali naquele momento os olhos espirituais. Você vê que ali, naquele momento, Estevão viu ali ao lado do Pai, num momento especial de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. A morte não o intimidou, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estavam à direita de Deus e disse-lhe: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7:55. Que visão gloriosa, uma vida espiritualmente avivada. Contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Ele ali estava atormentado, né? Porque ele via a morte, né? Estava prestes a ser ali crucificado, assassinado. Mas aí foi aberto os olhos espirituais e ele viu lá o Pai e o Filho sentados ao seu lado. Olha como a glória de Deus, como o amor de Deus, o que nós fazemos para Deus, temos recompensa. E ao ele abrir ali, o Senhor abrir os olhos espirituais dele, ele viu verdadeiramente o que eu esperava. Mesmo diante de tamanho sofrimento, de tamanha dor, de tamanha perseguição, de tamanhas coisas
que ele tinha passado e que ainda haveria de passar, mas ele viu a glória de Deus. Ele viu ali a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Oh, aleluia, meus amados. Então, tudo que nós fizermos, que nós façamos por amor. Que nós sejamos, que nós se esforçamos para ser um Estevão, ou para ser melhor do que ele, maior. Que nós se esforçamos, mas que nós, tudo que nós fizermos, nós faça por amor da palavra, do Evangelho, e por amor a Deus e Jesus Cristo. E que pedimos sempre sabedoria e ousadia para falar do amor de Jesus. Porque Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Qual tem sido os sinais e as maravilhas que você tem feito? Qual tem sido a boa obra que você tem feito? Qual tem sido o seu plantio aqui? O que você tem plantado para a sua colheita? O que você tem plantado? Porque tudo que nós plantamos, verdadeiramente nós colhemos. A nossa colheita depende do nosso plantio. Estevão ali, ele pregava a palavra de Deus com ousadia, ele buscava a presença de Deus e levava a mensagem com ousadia. Aí a palavra é essa: o que você tem feito? O que eu tenho feito? Qual tem sido o meu plantio para a minha colheita? Porque tudo o que eu plantar, eu vou colher. Eu só não colho se o Senhor colocar a sua mão misericordiosa e dizer: eu vou aliviar a colheita desse ser a qual eu escolhi a minha imagem e semelhança. Se o Senhor não colocar a mão dele sobre nós, a nossa colheita não é boa. Mas muitas das vezes, como o Senhor permitiu que Jó colhesse o que não plantou, Jó colheu dor, Jó colheu amargura, Jó colheu enfermidade, Jó colheu até mesmo a varoa que estava ao lado dele, pediu para que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Ele disse: como falas como uma louca. Olha o que ele disse. Por quê? Porque ele estava vendo algo como Estevão via. Ele estava vendo a glória de Deus e Jesus sentado. Ele estava vendo a glória de Deus. Ele estava vendo algo no futuro, como Estevão viu a glória de Deus. Jó, ele era reto, sincero e temente a Deus. Ele perdeu tudo, mas foi restituído tudo para ele. Então não importa as percas que você perdeu, não importa as percas que eu já perdi, não importa o que eu vou perder, o que importa é que eu ganhe a minha salvação. Isso é o que importa. Que eu busque algo para ganhar a minha salvação. Você vê que Jó foi fiel e qual foi o resultado de Jó? Receber tudo em dobro. Tudo em dobro. Ele tinha perdido família, mas o Senhor lhe deu uma família. Ele tinha perdido gado, o Senhor lhe deu gado. Ele tinha perdido jumentas, o Senhor te deu jumentas novamente. Ele tinha perdido servo, o Senhor lhe deu servo. Ele tinha perdido terras, o Senhor deu terras o suficiente. Ele tinha perdido camelos, o Senhor deu camelos suficiente. Tudo que ele perdeu, o Senhor restituiu. Será que que com nós não é diferente? Será que só vai ficar... Será que eu vou ter lembrança só das minhas percas? Ou será que o Senhor vai me abençoar como abençoou Jó? Porque eu perdi muitas coisas, mas eu perdi coisas que doeu, que dói até hoje em mim.
como talvez doía em Jó, quando ele perdeu seus filhos. Eu perdi tantas coisas que hoje dói em mim. Eu perdi famílias, eu perdi amigos, estou distante de pessoas a qual me faziam muito bem. A minha perca foi grande. Mas eu creio, como Jó creia, eu creio que na hora certa, no momento certo, o Senhor vai me restituir. O Senhor não vai deixar que eu fique com essa amargura, com essa dor de perca. Eu não quero ter essa dor para sempre. Eu quero dizer, o Senhor me restituiu tudo que eu perdi. E uma das minhas restituições, eu já vi e vejo todos os dias, que foi o Senhor ter me libertado do álcool. É grande, é um passo muito grande, a qual eu sofria muito com o álcool. E hoje, para a honra e a glória do meu Deus, eu já vejo o Senhor na minha vida, através da libertação do álcool. O Senhor me libertou do álcool. Mas tem mais coisas que eu preciso que o Senhor me liberte para que eu alcance a bênção futura. E eu creio que no momento certo o Senhor vai me dar sabedoria, vai me dar força para que eu busque verdadeiramente. O Senhor tire de mim toda dor, toda angústia, toda mágoa, tudo aquilo que impede eu ser cheio de poder, cheio de fé, tudo aquilo que Estevão teve, o que me impede, eu quero que o Senhor tire de mim, repreenda de mim, para que eu seja como Estevão, cheio de fé e do poder do Espírito Santo. Porque eu sei que essa é a vontade do meu Deus. É que eu venha aqui e fale essa palavra com ousadia, aonde quer que eu vou, porque aonde quer que eu vá, eu falo do amor de Jesus. Se eu for em determinados locais, quando as pessoas falam algo, eu já coloco algo da palavra de Deus no meio para que as pessoas percebam que ali tem um servo de Deus. Porque quando nós falamos do amor de Deus, a pessoa já, né? Tem pessoas que reconhecem quando a gente chega e falando do amor de Deus, eles já não falam mais tantas coisas que queriam falar. Por quê? Porque eles sabem que ali tem um servo de Deus, né? Mesmo eu ainda sendo tão falho, eu me sinto um servo de Deus. E mesmo eu sendo tão pequeno, eu sendo tão falho, eu sendo tão tímido, ainda na palavra de Deus, eu quero que o Senhor repreenda essa timidez e me encha com o seu Espírito Santo. Você que assiste esse vídeo, ore por mim, para que Deus venha me encher do Espírito Santo, para que eu possa levar essa mensagem para você com mais ousadia, com mais sabedoria. Amém? Fique com essa mensagem, que Deus lhe abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Porque cada dia, meus amados, que eu levo essa mensagem, eu vejo que é uma sementezinha plantada no coração de alguém. Quando alguém tira um minutinho aí, quando alguém tira 25 minutinhos para ouvir essa mensagem, eu me alegro. Imagina Jesus Cristo. É tão bom quando eu posto esse vídeo que de repente eu vejo lá a pessoa dar um glória a Deus, deixar um amém. Eu vejo que alguém ouviu essa mensagem, né? Isso é muito bom para mim. Imagina para Deus a alegria de Deus saber que você está assistindo um vídeo falando do amor de Deus. Você não está assistindo um vídeo que não lhe convém. Você está assistindo um vídeo que fala do amor de Deus. E nessa mensagem aqui nós vemos Estevão cheio de fé e do poder do Espírito Santo. Falando com ousadia, né? Então fico com essa mensagem, que Deus lhe abençoe. Pai querido, Pai amado, abençoa, meu Pai, aqueles que se encontram presos, aqueles que se encontram presos em presídio, aqueles que se encontram presos em uma cama, aqueles que se encontram presos em um hospital,
aqueles que se encontram foragido da justiça, sem poder ver seus familiares, aqueles que se encontram foragido que não pode vir na sua cidade, no seu bairro. Oh, Deus querido, Pai amado, dê uma nova oportunidade a essa criatura para que ela venha se arrepender dos seus pecados e voltar para a sua família. Porque é tão ruim, meus amados. Muitas das vezes família é a base de tudo. A família mesmo cheio de problemas, cheio de falha, mas a família é a base de tudo. Mas se você tentou e a família não deu certo da família, vá lá, procure. Faça como o Senhor autorizou Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, né? E vai viver a tua vida, né? Deixa Deus te guiar. Querido e amado Deus, chega também, meu Pai, na minha vizinhança, na minha casa, na minha família, meu Pai querido. Chega me abençoando, me protegendo, me dando livramento, me guiando para que eu possa estar na tua presença, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, me enche com tua fé e com teu poder. Me ajuda, Pai, a ter mais fé, buscar mais a tua presença, Senhor. E que cada um de vocês que ouvir essa mensagem até aqui, orem por mim, para que o Senhor venha fazer algo transformando a minha vida, para que eu possa ser cheio do Espírito Santo, para que eu possa ter mais ousadia de falar do amor de Deus, para que o Senhor venha repreender a timidez, para que eu venha falar com amor, com fervor, com sabedoria do amor de Deus. Amém? Fique com essa mensagenzinha e que Deus lhe abençoe.